Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir ao nosso culto gravado pelo YouTube. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos orar então para iniciar o nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, louvando, bendizendo o Teu nome. Obrigada, Pai, por mais esse dia, que o Senhor esteve conosco. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja agindo por meio do Teu Espírito Santo em tudo que for feito nesse culto. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor guie tudo que for feito, os louvores, a palavra. Que o Senhor direcione, que o Senhor use a pregadora, a tua palavra, as pessoas que vão fazer o louvor, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, vamos louvar então. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual poderei me fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, e Ele transforma, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Um minutinho de oração e vamos passar para a palavra do Senhor. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por esse momento, Pai, que estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, agora vamos nos alimentar, Pai, um pouquinho da Tua palavra. A Tua palavra que é pão, que alimenta as nossas almas. Pai, ajuda nessa noite, Pai, que eu venha ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Fala, Senhor, fala profundamente, meu Deus, em cada coração e aquilo, Pai, que eu não puder, Pai, transmitir, porque sou falha, sou limitada, mas que o Senhor possa ministrar em cada coração nessa noite, Pai. Em Teu nome, Pai, eu peço e Te agradeço. Amém. Então, mais uma vez, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, trazer uma reflexão sobre a doce, bendita
inerrante palavra do Senhor. E eu estava até comentando com a Meco que é interessante, porque às vezes a gente é convidado para ministrar e está ali na hora do sermão e a gente nada, nada. E lê a Bíblia e lê um versículo, e escuta um louvor e nada. E essa vez nós estávamos em uma reunião e o Wellington falou na reunião, a gente comentando ali os assuntos para o melhor andamento desse projeto e tal, e o Wellington comentou. E quando o Wellington comentou que eu ia trazer a palavra dia 31, foi uma coisa assim que o Senhor já ministrou algo no meu coração. E quando acontece isso, eu já falei para vocês que eu fico atenta a tudo, a todos, a tudo que eu escuto. E, enfim, o Senhor foi só confirmando, só confirmando, só confirmando a palavra e amém, aqui estou. Mas o que eu quero falar hoje é que hoje é um dia muito marcante na história. Hoje é um dia, o povo aí comenta, hoje é dia disso, é dia daquilo e tal. Mas também hoje é um dia muito importante na história. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito de história, de ler sobre histórias. Eu gosto muito. E um acontecimento muito marcante na história aconteceu em um dia 31 de outubro de 1517. O dia que Martinho Lutero colocou na porta de uma igreja lá na Alemanha as 95 teses. E a gente estava até brincando aqui esses dias em casa, comentando. Eu falei, como precisa de Martinhos Luteros nos dias de hoje, porque muitas vezes a gente não está contente com algo, mas eu não sei se eu teria coragem de Martinho Lutero chegar ali, colocar as 95 teses. Precisamos de reformadores. Mas Martinho Lutero foi uma pessoa perfeita? Não, ele teve muitos erros, como nós também temos. Somos imperfeitos, somos falhos, mas que o nome dele ficou na história. E eu gosto muito da história de Martinho Lutero e gosto muito dessa história, ela mexe muito comigo. Mas vocês podem ficar tranquilos porque eu não vou falar das 95 teses. Não vou ter tempo para isso, para falar das 95 teses. Mas eu vou falar uma das teses que é maravilhosa. Essa tese é só pela graça. Só pela graça. O que é a graça? É um favor não merecido. Eu e você, nós estávamos condenados, caminhando com passos largos para a perdição. Mas nós tivemos um encontro com o Senhor e nós entendemos, nós compreendemos essa graça. Essa graça, ela foi revelada para nós. E o que essa graça ela trouxe para nós? Ela trouxe tanta coisa que se for para eu ficar falando aqui o que a graça fez na minha vida, o que essa graça de Deus fez na minha vida, eu fico aqui a noite toda falando. Quando eu tive um encontro com esse Deus e que essa graça foi revelada para mim, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história. Esse louvor aqui que eu louvei tem uma frase ali que fala: em gozo meu choro tornou-se. Eu era uma pessoa muito triste, até eu ter um encontro com essa graça, até essa graça ser revelada para mim. E eu quero ler com vocês no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, e o verso 8, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. A graça nos trouxe a salvação por meio da fé. Olha, eu não sei o que essa graça fez na vida de vocês, mas na minha vida, quando eu tive um encontro com essa graça, a minha vida mudou, a perspectiva de vida, ela mudou, a minha história mudou, a minha visão de mundo, de
de ver as coisas, ela mudou quando essa graça entrou na minha vida. Como foi bom eu ter tido um encontro com essa graça maravilhosa, esse dom de Deus, essa graça que me alcançou. Porque eu sei, gente, quanto trabalho eu dei para Deus. Eu já contei para vocês que eu sou uma pessoa criada na igreja, mas eu demorei para ter esse encontro com Deus, com essa graça. Demorou essa graça ser revelada para mim, essa graça de Deus, esse dom de Deus, eu entender o que eu tinha direito com essa graça. Porque o Senhor nos salvou, somos salvos pela graça. Mas a graça é muito mais do que a gente ser salvo. A graça, eu estava ouvindo uma mensagem, o pregador falando ali sobre a graça, ele falou, a graça é um pacote que tem, imagina um pacote que tem tudo que é bom naquele pacote, tudo que é bom tem naquele pacote. Imagine tudo que é bom, você tem direito, você não merecia aquilo. Nós não merecemos o céu, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos esse cuidado, esse carinho, essa proteção. Nós não merecemos, mas pela graça de Deus, Ele nos alcançou, Ele nos resgatou, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, nos prometeu a eternidade. Olha isso, nos prometeu a eternidade. E nós temos que buscar essa graça na nossa vida, pedir para o Senhor a revelação, para o Senhor nos revelar essa graça dele. Eu, por muitos anos, eu fiquei na igreja, foi bom. Hoje, eu vejo que foi muito bom eu ter ali princípios, eu ser ensinada ali com valores. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, não era bom. Mas depois que eu conheci essa graça, depois que eu entendi essa graça, esse favor, todo aquele sacrifício que o Senhor fez por nós, nos dando a graça, nos dando a salvação, essa bendita graça, essa infinita graça. A gente até usa aquela expressão, né? Só a graça, só a graça. E é só a graça de Deus na nossa vida. É só a graça de Deus na nossa vida. Ela nos trouxe a salvação. A Bíblia também nos diz lá em Tito, né? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado entre vós, trazendo salvação. Ela nos trouxe a salvação, livrou a nossa alma da perdição, da morte eterna, do pecado. E nós temos que buscar essa graça todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar essa graça, pedir essa graça. Muitas das vezes a gente está ali na frente, ali no meio, ali daquele desafio, de tantos desafios, de tantas lutas, de tantas dificuldades que a gente não sabe o que fazer. Meu Deus, o que a gente faz? Mas a gente está ali, a gente lembra que a gente foi alcançado pela graça e a graça do Senhor nos dá, e a graça nos dá graça. A graça nos dá graça para a gente conseguir resolver aquele problema, para a gente conseguir resolver aquela situação, para a gente conseguir sair daquele desafio que a gente está. Mas a graça de Deus, ela também, ela mostra a nossa identidade, ela revela a nossa identidade. A Bíblia nos diz que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E falam, né? Que era o espinho na carne de Paulo, o que era. Alguns falam que ele tinha um problema no olho, e contam, e a gente ouve tantas histórias, já li, né, tantas informações sobre o espinho na carne. E Paulo ora por, eu imagino que Paulo ora, pedindo, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor, tá difícil, e, enfim, e Paulo ali ora, mas ali no capítulo 1 em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 7 ali, o Senhor, né, fala para Paulo, a minha graça te basta, e a gente não vê mais ali na Bíblia Paulo falando. Eu penso que quando Paulo ali teve
Ele já tinha tido um encontro com o Senhor, mas quem sabe precisava de algo, precisava precisava ali ele reconhecer ali a sua identidade, precisava ele aceitar, ele assumir ali as suas condições, que nós não sabemos ao certo qual era esse espinho. E pensa, né, naquela época eu fiquei pensando, quando eu preparava esse sermão, eu fiquei pensando, vamos dizer que aquele espinho dele seria ali um problema do olho, pensa, aquele problema não é como hoje, que ele poderia fazer uma cirurgia ali, quem sabe até uma estética ali no seu olho, quem sabe comprar um óculos lá bonito para sair. Não, pensa naquele tempo não. Paulo, ele, né, ali evangelizando, quem sabe com tanta dificuldade, eu fiquei pensando, preparando esse sermão, e eu fiquei pensando, quem sabe, né, ele ficou ali pensando, e ele orava, Senhor, esse espinho, que a gente faz com esse espinho? Eu vou conviver com esse espinho? E o Senhor fala para ele, a minha graça te basta. E eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar nessa noite, qual é o teu espinho na carne? Qual é o espinho na minha carne? O que está ali nos incomodando? Que está tirando a nossa paz? Que está ali nos deixando angustiado muitas vezes? Às vezes é uma situação no trabalho que nos deixa triste. Somos humanos. Às vezes é um problema familiar, é uma questão familiar. Mas olha o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. A minha graça te basta. Então, isso nos ensina que, pela graça, nós podemos colocar tudo diante do Senhor. Coisas tão simples, coisas tão simples. Eu já falei para vocês que eu tenho o hábito de, todos os dias, fazer o meu devocional. E às vezes eu fico ali rindo de mim mesmo. Que eu falo, Senhor, eu passo ali tanto tempo, às vezes te falando coisas assim, nada a ver, coisas nada a ver. Mas, se não fosse esse devocional na minha vida. Se não fosse esse devocional, se não fosse eu colocar, eu falo para o Senhor assim tanta coisa. Eu falo para o Senhor assim que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Deus que tudo pode, o Deus maravilhoso, o Deus grandioso, mas Ele também é um Deus que supre a nossa necessidade, é um Deus que supre a nossa necessidade, é um Deus que cuida dos pequenos detalhes, é um Deus que quer ter intimidade com a gente, que quer que a gente converse com Ele. E eu vejo que quando eu leio essa palavra que Paulo ali orou ao Senhor, e o Senhor falou, a minha graça te basta. E o Senhor fala nessa noite para nós, que a graça dele nos basta. Nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão tenebroso que a gente está vivendo, tão desafiador, com tanta luta. Às vezes a gente acorda, a gente diz, meu Deus, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver aquilo. Eu tenho aquilo também que eu preciso também resolver. Você já acorda com aquilo. E ao decorrer do dia vai surgindo e vão surgindo mais desafios e vão surgindo mais desafios. E quantas vezes eu e você, nós se encontramos naquela cidade sitiada. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? E a gente vai lá diante desse Deus que é tão grande, mas que para ali para nos ouvir e pede a graça dele, e pede a graça, e lembra, a graça, e o Senhor nos dá graça, e a gente consegue superar, consegue resolver aquele problema, a gente consegue vencer aquele desafio, superar aquela dificuldade. Graça maravilhosa, infinita graça, essa graça que não tem fim. Esse louvor que eu louvei, tem uma parte dele que fala, ela é mais alta. Ela é mais alta que que a nuvem celeste. Ela é mais profunda, essa graça. E está aí, essa graça está aí. O que eu e você precisamos é entender essa graça e desfrutar, usufruir dessa graça. Não é gostoso a gente ganhar um presente, a gente desfrutar, a gente usufruir aquele presente. Então, isso que o Senhor fez para nós. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a graça. E que nós possamos desfrutar, que nós possamos usufruir esse presente que o Senhor nos deu. E
E é tão maravilhoso, e já partindo aqui para a conclusão dessa palavra, eu quero compartilhar com vocês, eu orando, conversando com o Senhor, falei, Senhor, eu vou contar, eu conto muita coisa minha nos sermões, mas eu gosto de contar coisas que aconteceram comigo, coisas maravilhosas que o Senhor já fez na minha vida, mas coisas também muito simples, que para alguém pode até parecer, mas só isso. Mas, gente, só quem depende do Senhor, só quem depende do Senhor é que entende isso que eu vou contar. E eu quero compartilhar. Na verdade, eu não ia compartilhar, mas agora o Senhor tocou assim para eu compartilhar com vocês. Então, eu faço devocional e agora eu estou fazendo um curso pela manhã, então mudou um pouquinho a rotina. Eu não posso acordar e antes de tomar o meu café, ou ali depois de tomar o café, fazer o meu devocional. Então agora eu faço, às vezes eu falo, Senhor, eu vou fazer um pouquinho do devocional agora, eu vou ler aqui um capítulo da Bíblia, eu vou orar um pouquinho, aí no ônibus eu tô lá, também já vou, vou ficar ali intercedendo, enfim, faço meu devocional assim. E esses dias essa semana, precisamente essa semana, eu acordei cedo, eu tenho o hábito de acordar cedo, e eu acordei, estou ali e tal. E quando eu estava lendo um livro, na verdade, preciso fazer um trabalho lá do curso, estava lendo um livro e eu olhei. Eu olhei ali no celular, 53% de bateria, ok, tá? De repente, o meu celular, ele travou. Ele travou que ele não ia para lado nenhum. Gente, agora nem para a gente ligar para um SOS celular não podia. Travou. E aquilo ali foi me tirando a paz. Porque era bem cedo, era 4:30 da manhã. E eu ali lendo aquele livro, eu gosto de estudar de madrugada. Eu ali lendo aquele livro e dali eu tinha programado, eu vou ler esse livro, daí eu vou ler o capítulo da Bíblia, e daí eu vou fazer um minutinho de oração, e daí travou tudo. E ali foi tirando a minha paz. E eu pensando no sermão que eu ia trazer hoje, e eu pensando num livro, no trabalho que eu tinha que fazer, e eu pensando já nos outros desafios que já, se abre o celular, já vai surgindo. Eu falei, meu Deus, e eu não conseguia resolver nada. Falei, quer saber? Vou largar tudo, vou pro curso. E fiquei ali preocupada, pensando, meu Deus, o que eu faço? Bom, você vai pensando, né? Plano B, bom, tá, depois do curso, vou lá, procuro alguém e tal. E gente do céu, gente, mas não é bateria que acabou, mas não é, e fica pensando e tal, e foi e tal, e tentando, e nada, e nada, e nada. Daí chegou o intervalo desse curso. Eu vi assim, quando o Senhor falou comigo, vai conversar comigo, vai conversar comigo. É a maneira assim que eu e o Senhor, assim, a gente, vai conversar comigo. Falei, tá bom, Senhor, eu ia pedir para alguém ver se consegue arrumar esse celular, mas tá bom. Eu vou conversar com o Senhor. Sempre ali onde eu estudo, eu procuro, ali onde eu estudo não, aonde eu chego. Eu já vejo um cantinho, já falo, opa, às vezes eu faço viagem assim, eu chego ali no hotel, já falo, opa, que cantinho legal para falar com o Senhor, ó, que lugar gostoso para falar com o Senhor, devocional de manhã, uau! Tá, fui lá para um cantinho, fui lá ao devocional e fiquei conversando com o Senhor e esqueci o celular. O Senhor falou mais comigo, o Senhor falou mais, esse momento que o Senhor falou, vai ali falar comigo, o Senhor falou, vai ali, depois você vê isso. Olha, e eu fui. Gente, para resumir para vocês, quando eu cheguei em casa, fui colocar o celular para carregar. Ok, o celular começou a carregar. Mas, gente, estou falando para vocês assim, Deus é minha testemunha, o celular não tinha descarregado, não tinha. Então, eu ouvi a voz de Deus, eu fui ali conversar com Ele. São problemas, são pequenos problemas. Hoje a gente fica sem a rede social, meu Deus, a gente fica atribulado, que é tanta coisa, a nossa vida para, tudo para. Então, um Deus tão grande, eu usufruí, eu desfrutei dessa graça, dessa graça. Não tenho só a salvação, mas eu tenho essa graça dele para a hora que eu preciso dele, a hora que eu preciso dele, o que eu preciso dele, o que eu tenho colocado diante dele. Ele tem me ajudado, ele quer ajudar você, ele quer ajudar todos nós. Ele está aí, ele só está esperando uma posição da minha e da tua parte. Ele só está esperando o que o Senhor quer. Eu imagino o Senhor ali do nosso lado. Eu imagino ele ali do nosso lado. Filho, o que você precisa? A gente não fica contente, quem é pai é que sabe, quem é pai é que sabe, quem é mãe é que sabe.
Não é gostoso? Nosso filho pede uma coisa, nosso filho vem falar com a gente. Eu imagino que o Senhor fica ali, esperando a minha e a tua posição, para nos ajudar a resolver um problema insolúvel, um problema difícil, um problema impossível, mas também nos ajudar nos mínimos detalhes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor venha falar em nosso coração, que nós possamos pensar, refletir nessa palavra, que nós possamos desfrutar, usufruir desta maravilhosa graça, infinita graça do nosso Senhor, essa graça que foi revelada, que o Senhor venha revelar para nós esta graça. Amém. Amém. Obrigado, Deus, por tua maravilhosa graça que nos alcançou, por teu amor que nos cobriu e por teu perdão que nos redimiu de todos os nossos pecados. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Declare comigo, diga: quando tudo em mim era incerto, quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que eu espero, eu aprendi a confiar nele. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Ele sempre guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim.
graça que trouxe salvação para mim. Eu nem merecia, eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse tão grande amor que nos cobriu. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar, né? Peço a todos que têm pedido de oração para pensar nele agora, fechar seus olhos, né? Se comunicar aí com Deus para que a gente possa colocar nos pés dele, no altar dele, todas as nossas petições. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento estamos aqui mais uma noite para engrandecer, adorar teu nome, Pai, fazer mais um culto agradável a Ti, Pai amado. Deus, nesse momento, entrego a Ti todos aqueles pedidos, Deus, que foram colocados no grupo e os que não foram, Pai. Aqueles pedidos que estão no coração de cada um dos Teus servos que se encontram aqui, aqueles que ainda vão assistir esse culto gravado, Pai amado. Deus, que o Senhor entre em cada lar, Pai amado. Que o Senhor entre em cada lar, que Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada pessoa que esteja precisando do Senhor, Pai. Que entre nas mentes, entre no corpo, entre em todas as áreas onde existe algum problema para ser sanado, algo para ser restaurado, Pai. Algo que só o Senhor tem como saber, Pai. Só o Senhor tem como curar, resolver, porque confiamos única e exclusivamente no Senhor, Pai. Visita aqueles, Deus, que estão com problemas de saúde, que estão hoje precisados de remédio, que estão com problemas, às vezes aguardando uma fila para uma cirurgia, Pai amado, que o Senhor entre no organismo de cada um e faça a Tua obra, faça o Teu trabalho, pois confiamos num Deus que cura, num Deus sobrenatural, que pode fazer qualquer coisa, Pai amado. Deus, que o Senhor, nesse momento, Deus, permita que as pessoas possam conhecer a Tua palavra, aqueles que não estão convertidos, aqueles que tantas pessoas às vezes pedem, né, dobram o joelho pedindo para que a pessoa possa ouvir, dê uma chance, que o Espírito Santo entre no coração, Pai. Nós sabemos que nossos familiares às vezes é um pouco mais difícil de alcançar, mas não é pela nossa força, sim, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Peço a Ti que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Agora vai entrar um novo mês, que seja um mês de vitórias, um mês de conquistas, um mês onde o Teu Espírito e o Teu poder seja totalmente o nosso guia, para que a gente possa fazer a Tua vontade e não desanimar, mesmo nas vezes em que a gente, por algum motivo, não agradar ao Senhor, Pai amado. Entrego todos em Tuas mãos, essa reunião maravilhosa, entrego a vida de cada um ao Teu Espírito Santo, e muito obrigado por essa oportunidade de mais um dia estar aqui te adorando, engrandecendo e honrando o Teu santo nome. Assim te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos nós. E todos dizem Amém. 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 Muito obrigada por vocês assistirem este culto, por assistirem até aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço também todos aqueles que assistiram pelo YouTube. E hoje, a palavra que eu peço para vocês deixarem no comentário é graça. Quem assistiu o culto até aqui, por favor, escreva graça. E eu retribuirei com um coraçãozinho.
Peço também que vocês compartilhem este vídeo, curtam, compartilhem principalmente para aquelas pessoas que vocês percebem que têm sede de Deus, que precisam ouvir esta palavra, que precisam conhecer mais sobre a graça de Deus. E também podem deixar seus pedidos de oração nos comentários e também no nosso e-mail, que é o cultofamiliaroficial@gmail.com. Repetindo, cultofamiliaroficial, tudo junto, @gmail.com. Desejo a todos um bom dia, tarde e noite e que a graça de Deus esteja com todos vocês.